a gente vai aí ter boas considerações a respeito da teoria dos dois fatores, tá? Vamos lá. Teoria dos dois fatores de Herzberg, ele vai procurar explicar o comportamento em situações de trabalho, ok? Pode até dar um exemplo aqui para ilustrar, porque existe uma assim, entre as teorias dessa a percepção teórica dela, assim, às vezes é um pouco difícil de compreender, né, quando logo de primeira, tá? Então, a gente pode até usar um exemplo externo, mas ela só se aplica dentro do trabalho. Muito bem. A teoria dos dois fatores, então, nós temos 6 nomes, na verdade, para isso daí, a gente vai já ver. Primeiro fator, chamado fator higiênico, ou fator extrínseco. E o segundo fator, motivacional ou intrínseco. Vamos logo matar essa parada dizendo assim, ó, os fatores higiênicos extrínsecos você não controla. Não está dentro da tua realidade, não está dentro da tua percepção, não está dentro do teu controle. Esquece. Depende de outro. Depende de outro. Lembra lá de Maslow que a gente falou ainda agora? Né? Ter essas 3 aqui vão estar para ali. Isso, fatores externos. E fatores motivacionais, fatores internos, intrínsecos. Matou a parada? Então, fatores externos, eu vou chamar de fatores higiênicos. Fatores internos que dependem de mim, dependem da minha percepção, dependem da minha vontade, da minha dedicação, tarará, ereré, fatores motivacionais. Vamos adiante. O que são aí fatores higiênicos, né? Estão localizados no ambiente que rodeiam as pessoas. No caso, vai estar aí dentro da empresa. E o que seria isso aqui? É isso, ó, salário, você não controla, né? Pode até pedir, mas não depende de ti. Os benefícios, a chefia, o estilo de chefia, não posso ter o chefe dos sonhos toda vez. Condições físicas e ambientais do trabalho, o local que você trabalha, né? As políticas, os regulamentos, quando você chegou, se a empresa não é tua, ela já estava lá, o que a gente vai fazer? A gente vai só obedecer, né? Clima de relacionamento entre empresa e funcionário. É que tem uma questão de sindicato, se a tua empresa ela é muito voltada às lutas partidárias, né? Tem a questão própria da política, tudo isso daí tem aí a ver com fatores externos, tem a ver com aquilo que está fora ao teu controle. Muito bem. Então, aqui, ambiente que rodeia as pessoas, essas condições são decididas, então, na empresa. Aqui, clarinho, né? Tá claro que nem breu aqui. Vamos, então, aqui. As pesquisas realizadas aqui mostram que quando os fatores higiênicos são ótimos, anota aí, se você não estiver jantando, se você não estiver merendando, se tu não tiver na tua frente um copo com suco, nem pão, anota aqui. São ótimos, eles evitam a insatisfação. Olha lá. Os fatores externos, né? Os fatores externos, quando eles são fatores ótimos, eles evitam a insatisfação. Então, bora focar aqui. Olha para mim aí nessa janela, pensa assim, ó. Se você chega no teu emprego, no teu trabalho, e tudo é perfeito, ótima chefia, pessoas legais para trabalhar, os benefícios sociais, aquilo que você sempre almejou, se tudo isso aí tiver ótimo, maravilhoso, maravilhindo, no máximo que isso vai te fornecer é uma ausência de insatisfação. Você não sente insatisfação, ok? Mas esses fatores higiênicos, esses fatores externos, segundo esta teoria, não te promove a satisfação. Certo? Bora lá. Se o meu ambiente de trabalho é perfeito, o máximo que eu posso conseguir é uma ausência de insatisfação. Ausência de insatisfação. Bora lá para o slide. Quando os fatores externos são precários,
eles provocam a insatisfação, ok? Quando esse ambiente externo da tua organização é ruim, então isso daí vai te provocar uma insatisfação. Estou com essa ausência, né? Certinho? Olha, fatores higiênicos ótimos, fatores externos ótimos, eu não sinto insatisfação. Fatores externos péssimos, eu estou insatisfeito. É nessa pegada aí. Então, apenas evitam a insatisfação, mas não provoca a satisfação. Ou seja, os dois fatores eles não se complementam e eles não se relacionam, são independentes um do outro. E aqui Professor, está o próximo nome. Opa, pode dar. é, então, o ambiente de trabalho, ele logo não é algo que o ser humano deseja estar ali? Ele está por obrigação, uma vez que ele Não, não senhor. não está satisfeito? Não, a teoria dos dois fatores, nesse fator higiênico, ele diz assim: ó, quando os fatores externos estão perfeitos, no máximo que vai te provocar é você não ficar insatisfeito. É isso que ele está dizendo. Não quer dizer que é o Homo econômicos, por exemplo, né? A Uhum, teoria comportamental, ela não vai abordar esse pensamento taylorista da coisa. Então, ela vai dizer assim, ó, existem mais fatores que devem ser analisados do que propriamente o ambiente do qual você está. Então, os fatores externos, né, como alguém colocou aí, os fatores externos, quando estão perfeitos, eu não fico insatisfeito. Quando eles estão precários, eu fico insatisfeito. Você percebe que o fator que mais te motiva não é o ambiente que está, né? A uhum, satisfação, a motivação em si, ela não está fora, ela está dentro do ser. É isso que a teoria dos dois fatores ele vem apresentar para nós, uhum, beleza? beleza. Bora ver aqui. Também é uma boa apresentação essa daí. Isso, fatores externos. Breno, insatisfeitos para melhorar. Vamos entender essa questão aí da teoria dos dois fatores, tá? E aqui tem o terceiro nome, né, desse fator. Então, nós temos o primeiro nome, fator higiênico. Segundo nome, fator extrínseco. E o terceiro nome, nós temos aqui os fatores insatisfacientes. Fatores insatisfacientes. É lembrar de insatisfeitos. Muito bem. Bora para frente. Agora vem o segundo fator. Fatores motivacionais, ou os fatores internos, né? Olha ali embaixo, como está bem descrito já, fatores satisfacientes. Vejamos, estão relacionados aos fatores do conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas que a pessoa executa. Digamos que todos nós trabalhamos e gostamos de fazer o que nós estamos fazendo, tá? Vamos dizer aí que nós estamos num mundo utópico, né? Onde tudo é perfeito e maravilhoso. Então, o que você faz? Nossa, você nasceu para fazer isso aí. Continua aí, porque é isso que você nasceu, ok? Então, o fator motivacional está levado a isso, ao conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas. Com o fator de trabalho, o fator de eu quero fazer isso, eu faço da minha melhor maneira possível. Muito bem. Esses fatores aí estão sob o controle do indivíduo. É como eu percebo, né? É como eu vejo, é como eu analiso, é como eu posso mover, é eu chegar no trabalho chateado e por eu fazer o trabalho que eu gosto, eu ficar alegre. Certo? É isso aí. Quando são ótimos, os fatores motivacionais, os fatores internos, eu fico amplamente satisfeito. Que bonito, né? Os fatores motivacionais ou internos, quando estão perfeitos, eu fico satisfeito. E quando são precários, eu tenho a ausência de satisfação. Agora que vem o negócio. Quer dizer, professor, que quando eu estou nesse fator motivacional está péssimo. A relação com a qual eu vejo o trabalho, eu não posso ficar insatisfeito? Exatamente.
Nesse momento dos fatores motivacionais, não existe a insatisfação. O máximo que existe é a ausência de satisfação. É a ausência do ótimo. Você chega no máximo a um regular, mas nunca chega a um ruim. E também chamado de fatores satisfacientes, porque está ligado ao que você exerce, né? Por exemplo, a um professor, eu sou professor, é algo aí que poderia me deixar com uma ausência de satisfação, segundo essa teoria, seria aí eu não poder ministrar as aulas. Isso daí seria um fator que me tiraria a satisfação. Por quê? Porque eu sinto prazer em ministrar a aula. Então, se isso é retirado de mim, eu fico, então, numa ausência de satisfação. Mas, por causa de outros fatores, que são ótimos para mim externamente, eu sinto aí uma ausência de insatisfação. Eu posso dizer assim, ó, você está satisfeito? Não. Então, você está insatisfeito? Não. Eu só estou com ausência de insatisfação. Mas a insatisfação, ela não existe dentro de mim. Né? Como fica mais... É meio complicado isso daí, mas a gente vai já tentar resolver essa situação aí. Muito bem. Aqui, os dois fatores não se vinculam e são independentes. É como eu acabei de dizer. O fato de algo te deixar insatisfeito não é porque internamente você acha que isso está ruim, é porque externamente está, ok? O que te deixa insatisfeito são fatores externos. A política da empresa, a chefia, não ter o equipamento para trabalhar, certo? A ausência disso daí te leva, te provoca uma insatisfação. E o que provoca, então, a satisfação, professor? Fazer o que você gosta. Fazer aquilo que você estudou para fazer. Né? Formar por formar. Não, vou formar porque eu serei bicho depois de mim, só eu mesmo. Entendeu? Agora, se você sente ausência de algum fator que não permita você avançar e vencer naquilo que você está fazendo, aí isso daí tira de você um pouco da satisfação. Então, os fatores responsáveis pela satisfação são diferentes dos fatores responsáveis pela insatisfação. Vamos adiante? Professor, Opa, então logo toda a responsabilidade é do indivíduo, né? De uma forma geral. não. Tipo assim, porque se no máximo ele consegue não estar satisfeito, e para ele alcançar, fazer o que ele quer, ele precisa, né, estudar, porque senão ele vai ser induzido pelo mercado e por aquilo que o empregador ou a empresa for botar para ele fazer. Logo, de uma certa forma, é a responsabilidade dele, né? A satisfação é. A insatisfação não. A insatisfação depende de fatores externos, né? Não, eu tô falando de estar satisfeito, entendeu? Estar satisfeito pertence a ele. É ele que conduz, né? O Uhum. fator, por exemplo, vamos considerar essa graduação que todos nós estamos fazendo, né? Eu sou graduado nisso que vocês estão estudando. Então, eu me sinto amplamente satisfeito em ser administrador, certo? Eu estudei para isso, eu nasci para isso. Eu acho que eu nasci para ser administrador, né? E depois desenvolver a capacidade de ser professor. Bom, isso daí dependia só de mim. Então, eu gostava, né, de trabalhar no escritório, gostava de fazer o que eu fazia, aspecto burocrático e tudo e tal, mas o que me deixava insatisfeito era o salário. Então veja que um dia eu ficava insatisfeito, que era o dia do pagamento. Nos outros dias eu ficava satisfeito, porque eu fazia aquilo que eu gostava. Então a minha satisfação pertence a mim. A insatisfação pertence à organização. Entendeu? Positivo. Beleza. Vamos adiante. Então aqui, o oposto da satisfação não é a insatisfação, mas sim a ausência da satisfação, né? Aqui eu sempre esqueço de colocar ali, mas você que está escrevendo alguma coisa, coloca aí. Ó. O oposto da satisfação é a ausência de insatisfação, tá? Isso aqui tem sempre que ajeitar, esqueço. O oposto da insatisfação é a ausência da insatisfação.
Porque, como nós vimos anteriormente, esses fatores eles não se vinculam. O que me dá motivação a mim, no sentido de fazer aquilo que eu gosto, de cumprir o papel que eu tenho naquela organização, certo? A motivação. E a insatisfação, né? A insatisfação nessa ocasião, ela corresponde aos fatores que eu não tenho controle. Né? É igual aí pensar na filosofia, que o Narciso, por exemplo, alguém me chama de alguma coisa, né? Sei lá, alguém me chamou de incompetente. Bom, o Narciso, né? Ele vai dizer assim, a questão do Narciso. Aquela pessoa me tira do sério. Então aquela pessoa ela te comanda. Né? Se aquela pessoa não tem tal relevância para você, então isso não deve te incomodar. Ok? Então é o mesmo sentido. O que vai me motivar é a maneira que eu vejo. O que vai me levar à insatisfação é aquilo que é oferecido de lá para cá. A questão, por exemplo, do estágio, né? O estágio ele é assim, ele ele te dá uma possibilidade de aprender. No entanto, você quase não vê pessoas satisfeitas quando estão num processo de estágio. O que você é? Não, eu sou um estagiário. Ah, tu ainda está estagiando, né? Sempre tem essa correlação. Mas o aprender, o fazer aquilo dali, teoricamente, deveria te dar um grau de satisfação voltado a isso. Vamos Mas é adiante porque aqui. assim, professor, Uhum. será que isso não é devido a gente ver como se o estágio, né, no exemplo do estágio aí, fosse ser, sei lá, algo ruim, né? Algo que, tipo, sei lá, não tem relevância, né? Uma vez que ele está sendo parte do processo, está aprendendo, é parte da empresa e tal, mas a pessoa não se vê como isso, né? Aí no caso, é assim, é igual eu estudar e não gostar do que eu estou estudando. É mais ou menos assim, a gente sempre vê isso na graduação. Por que que você tá fazendo isso daí? Ah, não sei, falaram para mim que era fácil, né? O que vai acontecer no final da graduação? Essa pessoa vai estar amplamente insatisfeita, possivelmente não encontre nenhum trabalho que ela gostaria de ter, e toda e qualquer oportunidade que ela venha a se usufruir, ela vai entender como aquilo não era para ela. Então veja que, mesmo nessa abordagem que você está utilizando, a questão da satisfação está voltado àquilo que você escolheu. Né? Se escolheu ser administrador, então, teoricamente, deveria gostar de estudar administração. Não gosta de estudar administração, então tu está fazendo o curso errado. Quero ser professor de história, mas não gosta de ler. Então vai procurar alguma coisa que não tenha necessidade de ler. Né? Então, por mais que as tuas considerações sejam coerentes, elas sempre vai estar ligada à escolha do ser. Né? Eu escolhi aquilo dali para mim, eu escolhi aquilo para fazer. Se isso foge ao processo decisório de outros, então a culpa é realmente do ser, né? Da pessoa que escolheu fazer aquilo dali. E a insatisfação, nesse caso, a ausência de satisfação, segundo Herzberg, está ligado à escolha que a própria pessoa fez. Isso independe, por exemplo, sempre alguém diz, não, mas a família que forçou. Então joga a culpa para a família, né? E vai fazer um concurso para ver se joga na cara das pessoas isso daí. Mas fazer um trabalho ou estudar alguma coisa que não goste, realmente é meio dolorido, né? Muito bem. Vamos lá. Teoria dos dois fatores de Herzberg. Bom, Herzberg ele vai utilizar o seguinte, olha, para que isso daí não venha a ser algo para a gente ficar se lamuriando, né? Assim, na questão da insatisfação, da falta de motivação, nós vamos aí propor um enriquecimento de tarefas e cargos. O que é isso? É substituir aí tarefas simples por tarefas mais complexas. Em outras palavras, nós estamos falando de promoção. Aí essa promoção, ela tem aí dois sentidos, né?
um vertical e um horizontal. Um onde a tua amplitude administrativa ela muda, ela aumenta porque você sobe de cargo, e um outro aí que você vai para outros setores, utilizando-se da mesma posição que você estava anteriormente. No entanto, você tem conhecimentos mais abrangentes. Digamos que eu sou do suporte de TI e depois eu vou aí para manutenção de máquinas, né? Eu estava no mesmo, num setor, um auxiliar de TI e vou para auxiliar de máquinas, por exemplo. Então você só vai ampliar aí a tua linha de conhecimento. Então vejamos aqui, o vertical elimina tarefas simples e acrescenta tarefas mais complexas. Perceba, elimina, e esse sentido vertical da coisa, ela te possibilita virar um especialista. Então, a verticalização desse enriquecimento de cargos e tarefas, ela permite você virar um grande conhecedor naquela área. Um dia, por exemplo, trabalhei aí como estagiário de recursos humanos. Fui subindo, auxiliar, assistente, e cheguei aí a ser encarregado de recursos humanos. Segundo a teoria dos dois fatores de Herzberg, eu fui aí no enriquecimento vertical da coisa. Então, aqui, eliminando aí tarefas mais simples, que, por exemplo, um auxiliar faria, eu já não faço mais, não fazia mais, e tendo aí algumas ações mais complexas. Por exemplo, vamos ter que admitir quantas pessoas, temos que demitir quantas pessoas foram aí afastadas, né? Tudo isso daí tem que ser considerado, coisa que alguém abaixo aí não deveria ter o processo decisório, mas quem estava acima faria. E o horizontal, eliminação de tarefas relacionadas a outras atividades e acréscimo de tarefas diferentes no mesmo nível de dificuldade. Então, se eu sou auxiliar administrativo, trabalhando no financeiro, eu vou ser o auxiliar administrativo trabalhando no, no setor aí, no setor de manutenção. Só um exemplo, né? Auxiliar administrativo financeiro, vou ser o mesmo auxiliar administrativo, só que no setor de manutenção. Então aí ele vai propor esta teoria aí dos dois fatores. Muito bem. Existem aí efeitos desejáveis e indesejáveis quando vamos relacionar a questão do enriquecimento de tarefas. É bom perceber algo nesse sentido aqui, porque nem sempre o que é desejável, o que é bom para mim, vai ser bom para o outro. Né? Então, vamos voltar aí ao exemplo da administração. Para mim foi ótima. Né? Me proporcionou várias coisas, um grande conhecimento. Para outras pessoas, essa graduação vai ser um abismo sem fim. Né? Então, veja que o efeito desejável e indesejável, ele vai muito de pessoa para pessoa. Vamos aqui. O enriquecimento de tarefas provoca efeitos desejáveis, como aumento da motivação, legal, produtividade, beleza, redução de absenteísmo, ok, redução da rotatividade do pessoal. Veja só que pode gerar efeitos indesejáveis, como a ansiedade, temor do insucesso. Esse temor do insucesso, ele é terrível. Por que que ele é terrível? Porque vai muito da percepção ou da consideração que a pessoa tem. Então, por exemplo, se a pessoa se enxerga incapaz, incompetente para ter aquele grau de posicionamento e aceita aquele grau ali de responsabilidade, é óbvio que o medo ao insucesso vai aí fazer com que a motivação caia, com que a produção, a produtividade venha a cair e esse nível de rotatividade do pessoal possa até aumentar. É aquela velha história de ganhar, de perder um grande vendedor e ganhar um péssimo gerente. Está ligada à questão aí dos processos indesejáveis do enriquecimento de cargos e tarefas. Conflito entre a expectativa pessoal e os resultados. Não era o que eu queria, mas foi o que deu para alcançar. Por quê? Porque aqui está voltada a questão
quem está trabalhando contigo, quais são as exigências que fizeram para você fazer parte daquele núcleo, né, daquele cargo, conflito entre expectativa pessoal e resultado da tarefa, redução das relações interpessoais devido à maior concentração nas tarefas enriquecidas. Aí nós podemos estar falando, por exemplo, de alguém que trabalhava ao meu lado, e esse alguém, da noite podia virar o meu superior, e por causa dessa posição hierárquica, o happy hour agora vai ter que ser feito sem ele ou sem ela, né? Ou mesmo aí a questão da interpessoalidade voltado ao seu próprio núcleo familiar. Porque eu tenho um novo posicionamento, eu tenho que rever os meus horários, tenho que chegar mais cedo, tenho que sair mais tarde. E isso daí, para quem não está preparado, certamente é um perigo, né? Dependendo aí de como você vai analisar esse enriquecimento de cargos e tarefas. Vamos adiante. Esse daqui é um desenho que dá para gente, esse diagrama dá para gente entender bem, pelo menos ajuda bastante, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aqui nessa caixa aqui, ok? Daqui a pouco a gente vai fazer uns questionamentos sobre isso. Fatores motivacionais, fatores internos, né? Fatores higiênicos, fatores externos. Veja aqui, ó, insatisfacientes, satisfacientes. Esses fatores motivacionais ligados ao conteúdo do cargo, né? Acho que eu estou com medo, olha aí, não consigo fazer uma reta, enfim, eu vou desistir. Como a pessoa se sente em relação ao seu cargo. Então, vamos listar 5, né? O que são fatores motivacionais? O trabalho em si, ele é motivacional. Fazer o que eu gosto, digamos. Realização naquilo que se faz, reconhecimento daquilo que se faz, progresso profissional naquilo que se faz e responsabilidade são fatores motivacionais. Fatores internos, né? E fatores higiênicos ao contexto do cargo, ou seja, aquilo que está fora do meu controle, está aí na organização, na empresa, condições de trabalho, administração, salário, relações com o supervisor e benefícios e serviços sociais, coisas aí que fogem ao nosso controle especificamente. Muito bem, os fatores então aqui, a presença dos fatores motivacionais, certinho? Aqui, satisfação, o inverso de satisfação é a ausência da satisfação. E a insatisfação, quando eu estou aí com os fatores muito bem desenvolvidos, o que eu tenho aqui é uma não insatisfação, certo? Ambos aí são muito bem divididos, não se relacionam, não se correlacionam, né? Não tem nada disso daí quando a gente vai falar da satisfação e da insatisfação. Segundo, a teoria dos 2 fatores de Herzberg, tá? Porque quando a gente for falar aí de outras situações, a gente vai ver que, olha, eu estou insatisfeito porque o meu chefe, o meu líder, ele não é bacana comigo. Para outras teorias, isso daí vai ter um peso interior muito grande. Mas para a teoria dos 2 fatores de Herzberg, o que nós estamos estudando agora, não tem peso nenhum. Muito bem. Adiante aqui. Nós temos aqui o enriquecimento de cargos, aquilo que eu acabei de explicar. Então, nós temos na questão vertical maior profundidade, que gera aqui um especialista e aqui um generalista, né? Digamos assim que aqui seja um ADM, o ADM, e aqui seja um PG. Por quê? Né? Porque o PG ele tem ali a sua linha de pesquisa mais restrita, então são muito ligados a processos, gestão da qualidade, logística, tudo linha de processo, organização, sistemas e métodos, e etc. Né? E a administração, ela tem aí uma questão de estudo um pouco mais ampla, passando sim pelo que o PG ele vai aí estudar, mas aí abrangendo um pouco mais. Então, se até aqui, por exemplo, formos juntos, ADM e PG até o 4º período, então até aqui nós somos idênticos, né? Do 5º aqui para o 8º, então aqui eu somo
outros conhecimentos, o que vai me tornar aí um pouco mais generalista do que um especialista que vai aí formar no PG. Muito bem. E aqui, para finalizarmos aí esse nosso primeiro momento, né, nós temos aqui a comparação entre os dois modelos de motivação. Alguns teóricos não vão chamar a teoria de Herzberg de motivação, né? São mais a questão de conteúdo e tal. Mas aqui nós podemos averiguar a percepção do que é a visão de Maslow, essa pirâmide, e a visão aqui de Herzberg. Fatores higiênicos, fatores externos, como eu bem coloquei logo lá no início da aula, necessidades sociais, segurança e fisiológica. Lembrando que as questões higiênicas, elas fogem, né? Elas não estão ligadas ali ao teu controle. E as questões motivacionais é a maneira com qual eu vejo, a maneira com qual eu analiso. Pertence exclusivamente ao meu eu, ok? Então, o fator de Herzberg, ele se associa somente ao trabalho, né? Enquanto que Maslow, ele vai aí tanto abranger a questão pessoal, né? Podemos fazer qualquer uma conjectura em cima disso, e também na relação de trabalho. Chibata. Muito bem. É isso aqui que nós temos das duas teorias. Vou parar aqui. E agora nós vamos